Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje essa live nós vamos trazer um assunto muito importante que é sobre depressão e ansiedade no ambiente de trabalho. Você que está entrando agora, você que está assistindo gravado, vamos trazer aqui a doutora Carolina Silveira, que é especialista no assunto, psicóloga, neuropsicóloga, e vai falar um pouquinho aqui sobre o que fazer quando o seu trabalho é o gatilho da sua depressão e ansiedade. Então convidem aí seus amigos, as pessoas que estão precisando de uma orientação, que estão passando por essa situação, que vai ser um tema bem legal. Oi, Bia, boa noite. Boa noite, Daniel. Obrigado por estarem aí. Vou chamar a Carol aqui. E aí a gente já começa. Araceli, Léo, Carol, Olá, Bruna. Oi, Carol, boa noite. Tudo bem? boa noite. Tudo Tudo certo? bem, Me ouve Rafa? bem? Áudio e vídeo, certo? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem também. Meu vídeo e meu áudio também tá tudo Perfeito, alto e certo, tudo claro. tranquilo? Pessoal aí que está Muito entrando, vamos bem. pegar um aviãozinho aí, enviar para as pessoas que estão passando por esse tipo de situação no trabalho, tanto funcionário quanto empresário também. É importante saber como lidar com esse tipo de situação na empresa. Caminhando aqui. Às vezes a minha conexão dá uma oscilada aí, gente. Se vocês puderem ir nos avisando, né, se tá tudo certo, se não tá falhando nada, fiquem à vontade para ir nos ajudando. Bastante gente entrando. Bom, Carol, eu acho que dá para a gente começar, né? Bom, pessoal, vou apresentar para vocês primeiro a doutora Carolina Silveira, tá? Vou até que colar aqui, porque o currículo é extenso dessa minha convidada. A Carol, ela é psicóloga e neuropsicóloga. Ela tem mais de 5 anos de experiência na psicologia organizacional, 8 anos em atendimentos na área clínica, tem especialização em comportamento humano, é, palestras, enfim, atendimento, consultorias. Temos aqui uma profissional de muita qualidade para esse bate-papo. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar esse convite aqui. Espero que a gente consiga esclarecer muita coisa sobre esse tema complexo que a gente tem aqui. Imagina, Rafa, eu que agradeço o convite. Já faz tempo que a gente está ensaiando para marcar, porque eu até comentei com o Rafa, né, que eu encontro alguns casos assim no consultório, onde muitas vezes eu preciso encaminhar o paciente sim para conversar com o advogado, para ter uma orientação legal do que fazer, né, nesse tipo de situação também, porque apesar de a gente trabalhar comportamento, apesar de a gente trabalhar aqui com as emoções, né, com o paciente, ainda assim tem casos de abuso, tem casos que a gente precisa recorrer sim à justiça, e aí a gente acaba fazendo essa interface aí. Então eu acho que é um assunto bem importante, né? Tanto do aspecto da saúde, como também no nosso desenvolvimento da carreira, do trabalho, né? Tem vários estigmas que a gente acaba desenvolvendo aí quando a gente está trabalhando. Então, tem muito paciente, às vezes, que tem medo, né, de procurar os seus direitos, que acaba travando, porque sofre uma pressão muito grande, né, dentro do trabalho. E muitas vezes não está relacionado só à chefia. Às vezes isso vem de colegas também, às vezes é cultural dentro da empresa. Então tem bastante assunto para a gente conversar hoje aqui. Mas então eu queria começar falando um pouquinho das diferenças de atuação do psicólogo, né? Então, como o Rafa disse ali, eu sou psicóloga e também sou neuropsicóloga. Então, o psicólogo ele tem várias frentes de atuação.
Uma delas é a organizacional, né, onde o psicólogo trabalha ali com recrutamento e seleção, com treinamento de pessoal e também fazendo a interface dos funcionários, fazendo às vezes a mediação ali dos colaboradores quando tem algum tipo de desavença, enfim. Trabalhando também o desenvolvimento, né, do pessoal, né, dos funcionários. E aí a gente tem o psicólogo clínico, que é aquele que atende, então, a pessoa dentro do consultório mesmo, onde a gente faz modulação de comportamento, onde a gente trabalha a depressão, a ansiedade, vários outros tipos de transtorno também. E a gente tem também uma outra área de atuação do psicólogo, que é a neuropsicologia. Então, esse profissional ele vai olhar mais para o funcionário, para o funcionário não, desculpa, para a pessoa dentro das suas funções cognitivas. Então, o que é a cognição? Vou explicar rapidamente aqui, porque esse não é o nosso tema, né? Mas a cognição, ela envolve, né, a parte de humor, a parte de atenção, de memória, a parte de personalidade. Então, ela engloba, né, o paciente ali dentro dessas funções cerebrais, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho dessa diferença que eu quis explicar. E aí a gente tem também o psiquiatra, que é uma outra área de formação e que é um profissional também fundamental nessa questão, quando a gente precisa entrar ali com passivo trabalhista, né? Normalmente é o psiquiatra que vai fazer o laudo, é o psiquiatra que vai embasar, então, esse diagnóstico, né? Apesar do psicólogo também dar diagnóstico, normalmente quem faz ali o laudo, quem faz a perícia é o psiquiatra. Então, o psiquiatra, ele é um médico, ele passa 5 anos na graduação e depois ele faz a residência em psiquiatria. Então, são profissões diferentes, tá? Só para Ah, vocês legal. entenderem É um pouquinho. importante abordar isso, Carol, porque eu sempre, pelo menos eu sempre tive a sensação de que o psicólogo é aquele que vai cuidar da mente e o psiquiatra é o que dá o remédio, sabe? Mas hoje a gente sabe que eles atuam em conjunto, vocês atuam em conjunto e um precisa muito do outro, um complementa o outro. Então é interessante a gente fazer essa diferenciação para os próximos passos que a gente vai dar aqui. Carol, falando um pouquinho de ansiedade, né? A ansiedade ela vem de, de dois ângulos, digamos assim, né? Tem a ansiedade normal, que acho que é aquela que a pessoa precisa ter em determinados momentos, e a ansiedade patológica. Qual que é a diferença dessas ansiedades? Qual que é o ponto principal que a gente pode diferenciar delas? Bom, então, a ansiedade normal é isso que você acabou de explicar pra gente, explicou muito bem, Rafa. É aquele sentimento que todo mundo tem e que, inclusive, é saudável que a gente tenha, por quê? Porque a ansiedade é algo que nos prepara para situações futuras. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma prova ou uma entrevista de emprego, né? É importante que eu fique ansiosa, né? Através da minha ansiedade é o momento onde eu vou verificar o endereço, aonde vai ser essa entrevista, eu vou pensar na vestimenta que eu vou colocar, eu vou revisar os dados da empresa a qual eu me candidatei para a vaga. Então, tudo isso me prepara, né? Que é aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga. Então, isso é muito positivo. Quando é que a ansiedade ela passa a ser patológica? Quando ela começa a travar algumas situações na nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho uma entrevista marcada e eu fico tão ansiosa, que acaba me dando ali dor de barriga, taquicardia, sudorese. E aí, muitas vezes, eu acabo cancelando, eu acabo nem comparecendo nessa entrevista por conta desses sintomas que eu acabei desenvolvendo através da ansiedade. Então, basicamente, a ansiedade, a gente entende ela como patológica quando ela traz, então, algum tipo de prejuízo para a nossa vida, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, eu gosto muito de fazer essa reflexão sobre a ansiedade, como se a gente tivesse um software no nosso cérebro que nunca foi atualizado. Então, se a gente parar para pensar, né, lá na época da pré-história, foi assim super necessário que a gente fosse ansioso, porque a gente precisava se preparar para os perigos que a gente tinha.
de ser atacado por uma outra tribo, de ser atacado por um animal, de conseguir ter um estoque ali de comida, né, para que a gente não passasse fome. Então, tudo isso, né, a ansiedade fez com que a gente se preparasse para conseguir ter uma qualidade de vida melhor naquela época, para conseguir ter para a gente conseguir chegar mais longe, né? Só que aí o que acontece? A gente desenvolveu em vários aspectos aí, né? Tanto na ciência, na medicina, enfim. A nossa qualidade de vida melhorou muito, a nossa expectativa de vida aumentou muito, mas eu costumo dizer que o software da ansiedade, ele não foi atualizado. Então, assim, hoje tem muitas pessoas que acabam comendo em excesso, tem muitas pessoas que têm fobia, às vezes, de animal. Só que assim, né? Antigamente a gente não tinha comida à disposição no momento em que a gente quisesse, né? Tinha que esperar aparecer uma caça, a gente não sabia quando ia comer de novo. Hoje em dia a gente tem um mercado em cada esquina. Muitas vezes a gente tem até um mercadinho no próprio condomínio, que é o que acontece comigo, né? E não precisa a gente ficar estocando, não precisa a gente ficar comendo loucamente, mas a gente faz isso até de uma maneira instintiva, né? A mesma coisa da fobia. Eu gosto de perguntar para as pessoas assim: quem vocês acham que tem mais medo de cobra, por exemplo? O menino que mora no sítio ou um menino que mora no apartamento? Né? Então aí a gente também já consegue ver aí um pouquinho dessa questão da ansiedade, do quanto ela está instalada em nós e muitas vezes a gente não consegue regular, a gente não consegue lidar. E isso acaba entrando, então, nesses níveis patológicos. Então, dentro da ansiedade, a gente tem ali os transtornos ansiosos, que eles acabam se desdobrando também, tá? Mas eu acho que, só para vocês entenderem, eu vou parar por aqui para a gente não entrar em cada um desses transtornos, porque senão a gente vai É, o vou que, ficar falando aqui só o sobre que eu consigo ansiedade. perceber é que a ansiedade normal, a tua reação ela é proporcional ao estímulo, né? Já na ansiedade patológica, ela é desproporcional. A pessoa passa a ter reações desproporcionais ao estímulo que foi o gatilho daquela ansiedade. E no ambiente de trabalho, como identifica, como você acha que dá para as pessoas perceberem que tem algo sendo o gatilho da tua ansiedade ou da depressão dentro do ambiente de trabalho? Tá. Eu acho importante, até antes de falar da identificação desses sinais, Rafa, Aham. explicar um pouquinho da depressão. Que normalmente a ansiedade ela está muito relacionada com a depressão. É muito difícil a gente pegar um caso puro hoje, né? Ou só de depressão ou só de ansiedade. Então, a ansiedade, a gente tem essa característica de ter o pensamento mais acelerado, de ter as preocupações muito obsessivas na nossa cabeça, né? Já na depressão, a gente tem uma característica daquela pessoa que fica mais prostrada, daquela pessoa que está desanimada, que não consegue ver perspectiva nas coisas, que não consegue imaginar ali que vai crescer, que vai se desenvolver dentro daquele cargo, isso quando a gente pensa no trabalho, que não tem vontade de levantar da cama. E aí, o que a gente tem de muito característico na parte do trabalho? É quando chega ali no domingo à noite, né? E a gente sabe que na segunda-feira a gente vai ter que acordar para ir para aquele local, para aquela empresa, e a gente já começa a ter algumas reações fisiológicas no nosso corpo. Então, tem pessoas que acabam tendo crise de choro, quando pensam que tem que ir para o trabalho, que vai ter que enfrentar os colegas, que vai ter que enfrentar aquele chefe ou aquele tipo de trabalho que para ele está sendo aversivo. Tem pessoas que têm ali, então, né? Ou o intestino prende, ou o intestino solta, ou dá dor de cabeça, ou começa a dar sudorese, ou começa a ter tremor. Isso só de pensar em ir para o trabalho, né? Quando está em casa, quando está com a família, quando está com os amigos, normalmente tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quando associa com o Uhum. trabalho, aí a gente já começa a pensar, né? O que está acontecendo ali que está sendo gatilho? Por que o meu corpo está reagindo dessa forma, né? Para a questão do trabalho. E aí, quando a gente está no trabalho, as reações que o nosso corpo tem, elas são muito similares a essas que eu expliquei de antes também, né? Então, se eu estou no trabalho, eu começo a não querer estar ali, eu começo a ter muito pensamento negativo,
eu começo a pesquisar outros empregos, outras vagas. Aí a gente já começa, né, a ter alguns indícios ali de que aquele trabalho ele já está sendo aversivo para aquela pessoa. Entendi. Dentro do direito, né, na parte jurídica, a gente identifica a doença, a depressão, a ansiedade, com um nexo dela relacionado com o trabalho. Existe o nexo técnico, né, que é o nexo que está diretamente relacionado à função, ao trabalho da pessoa, o nexo causal, que é aquele que o que acontece no trabalho é determinante para que a pessoa esteja passando por aquilo, e também tem o nexo técnico, ou perdão, o nexo administrativo, que é aquele que está no setor do INSS, lá identifica a doença e afasta a pessoa. Então, nós temos aqui no escritório encontrado muitas pessoas que trazem essa demanda para a gente de que o trabalho é a causa da depressão, é a causa da ansiedade. A gente sabe que é muito difícil determinar o que de fato é a causa do surgimento dessa doença na pessoa, mas sabemos que pode sim ser um fato que agrava a situação dessa pessoa. Você também tem recebido essas demandas? Como que está essa situação para você? Sim, sim. É exatamente isso que você disse, Rafa. É muito difícil a gente estabelecer uma única causa, né, para a ansiedade e para a depressão. Hoje, na psicologia, a gente entende, né, que a depressão e a ansiedade ela é multifatorial. Então, a gente pode ter um indivíduo que tenha uma depressão, uma ansiedade, talvez outros transtornos também, que é genética, né, ou seja, Uhum, passa ali de pai para filho. Isso também a gente já consegue atualmente identificar quais genes são esses, e a gente consegue, através também de tratamento, de uma boa alimentação, de atividade física, deixar esses genes silenciados. Depois a gente tem também a questão ambiental, né? E aí é que entra nessa parte do trabalho. Então, se eu estou inserida, vamos supor aqui que eu já tenho o gene da ansiedade e da depressão. Mas se eu estou num ambiente que não está me estressando o tempo todo, num ambiente que tenha, né, qualidade de vida, que seja um ambiente tranquilo, eu não vou ficar uhum, cutucando esse gene para fazer ele ativar, né? Então, sim, né, tanto a ansiedade quanto a depressão, ela pode ser desenvolvida dentro do trabalho, mas ela pode ser desenvolvida também em outras esferas ambientais. Então, existem pessoas que estão em famílias que às vezes são muito desestruturadas, né, onde tem agressão verbal, agressão física, e aí também é um gatilho. E no trabalho a mesma situação. Até abrir caixinha de perguntas ao longo da semana, e aí teve uma seguidora ali que comentou, né, que o chefe dela subia em cima da mesa, gritava, arrancava os cabelos. Então, assim, por mais absurdo que pareça, a gente sabe que isso acontece no dia a dia, né? A gente sabe que esse tipo de situação é muito mais comum, né, do que a gente imagina estando, né, fora da empresa, estando fora ali do ambiente de trabalho. Isso realmente chega no consultório, né, de chefe que foi abusivo, que enfim, cometeu assédio. E são casos muito difíceis assim de lidar, que deixa marcas ali no funcionário, que deixa marcas na pessoa, que de fato ela leva É, para o resto da vida. eu percebo que, pessoal, não é na maioria das empresas, tá? Mas em algumas empresas, primeiro, quando se identifica um empregado no quadro de funcionários com algum tipo de depressão, quadro de ansiedade, não é regra, mas a maioria já apresenta um quadro de baixa produtividade, por N fatores. Tem sintomas da depressão, que é a fuga, é a tristeza. Então, como você espera que uma pessoa que tem sintoma de fuga, de tristeza, de uma estima baixa, autoestima baixa, vai ter uma produtividade alta dentro do ambiente de trabalho? Isso é muito difícil. Então,
eu percebo aqui dentro da advocacia trabalhista que dos dois lados falta um pouco de preparo para lidar com isso. Então, nós apresentamos um quadro de um empregado com baixa produtividade por ansiedade e depressão, e quando a gente vê, por outro lado, um chefe analisando esse empregado com baixa produtividade, sem o devido respaldo, sem embasamento técnico para lidar com isso, eles começam a fazer uma espécie de cabo de guerra. Porque se essa pessoa está doente, se ela está apresentando uma produtividade baixa, eu não quero ela na minha equipe. Então, ela que faça a conta, ela que peça a sua conta. E aí que a gente começa a ter conflito, aí que entra a parte jurídica. Tem alguns casos aqui específicos que a gente vê, volto a falar, não é a maioria das empresas, tá, pessoal? Que algumas empresas, principalmente no segmento de telemarketing, começam a fazer o quê? Aquela pessoa que está com a produtividade baixa, eu vou expor os resultados dela perante a equipe. Isso para uma pessoa que está com depressão e ansiedade já é um outro gatilho que vai deixar a pessoa um pouco mais para baixo. Vou dar uma demanda para essa pessoa, uma meta que é quase impossível de que ela cumpra. Ou seja, fazendo mais uma vez essa pessoa se sentir não produtiva. Ou vou disponibilizar a outras pessoas da minha equipe ferramentas que essa pessoa não vai ter acesso, fazendo com que a produtividade dela diminua, com que as metas dela diminuam. A meta diminuindo, baixa salário. Baixou salário, é a tua renda familiar mensal. Então, envolve tudo. Precisa-se, eu acho que ter uma consciência, tanto de empregado quanto de empresa, do impacto que isso gera na vida das pessoas. A gente tem aqui dois lados negativos. O primeiro é a vida pessoal, saúde mental do empregado, está afetando na família, está afetando no custo mensal, no orçamento, e para a empresa, que está com um empregado que não está produzindo. E ao invés de você tentar melhorar isso, a gente vê um cabo de guerra, e aí a meta dessa pessoa que poderia estar contribuindo para a empresa não está mais contribuindo, porque ela está com produtividade baixa. Um gestor que poderia estar focalizando sua energia em algo para recuperar a equipe, algo para recuperar, está focalizando em algo para forçar aquela pessoa a pedir a demissão. Então, isso acontece aqui e não é uma, não é duas, não é três, é muitas vezes. Muitas vezes chega a demanda de situações exatamente iguais a essa. E eu queria perguntar para você, eu sei que não é uma receita de bolo, né? Que você não vai falar, faça isso, isso, isso que vai resolver, mas o que fazer? Aí vem o tema da nossa live, né? O que fazer quando o teu trabalho é o gatilho só um pouquinho que meu áudio aqui acho que foi. O que fazer quando o trabalho gera esse gatilho e causa essa piora no quadro da pessoa que já apresenta esses sintomas? Eu vou responder, Rafa, mas eu acabei de lembrar que a gente esqueceu de Ah, é? fixar o comentário da nossa live, daí eu tô escrevendo aqui e Mas aí daí que você você vê se tem mais consegue fixar experiência em daí, live do tá? que eu, essa é a minha primeira, então eu tô aprendendo. Tudo bem. Eu até esqueci, mas eu vou colocar aqui agora. Senão o pessoal Aham. entra e não sabe nem o que a gente tá falando. Gente, quem tá online aqui também, se tiver alguma pergunta, fiquem bem à vontade para. Veja se você consegue fixar o meu comentário. Acho que deu certo. Aham. Deu, aqui para mim apareceu. Gente, então quem tá aqui, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar tanto sobre a questão aí do direito, quanto dessa questão da ansiedade, da depressão, fiquem bem à vontade, que a gente vai respondendo vocês aqui também, tá? Bom, de fato, não tem como ter uma receita de bolo, né, Rafa? Mas eu acho que vale sempre
a gente tentar trabalhar em cima de uma comunicação assertiva. Eu acho que o que traz mais problema dentro da empresa sempre é a questão da comunicação. Então, assim, se eu tô ali num quadro deprimido, num quadro ansioso, eu acabo me fechando mais ainda, eu acabo não falando com o meu chefe, eu acabo não expondo para ele as minhas dificuldades, muitas vezes por medo, muitas vezes porque é um chefe abusivo também. E essa situação, ela vai criando um corpo que aí a única solução que parece ter é de fato pedir a conta, é entrar nesse cabo de guerra. Então, eu acho que a gente precisa ser o mais transparente possível. Então, se a gente está ali no papel, né, de funcionário, eu acho que é sentar com esse gestor e dizer, olha, não estou gostando de tais situações, essa meta para mim está fora daquilo que eu posso cumprir nesse momento. Ou então, olha, estou passando por uma situação em casa, tudo bem, né? Eu faltar hoje, ou então eu ir no médico. Eu acho que vale ter essa transparência e vale também o chefe ser transparente. E tentar acolher esse funcionário no sentido de, olha, você vai fazer muita falta aqui para mim. A gente está contando com o teu trabalho, mas eu preciso que você esteja num momento bom para que a gente consiga produzir e para que todo mundo cresça junto. Agora, o que acontece normalmente, mas Uhum. isso aqui a gente está falando no mundo ideal, né? Então, no mundo ideal, uma comunicação assertiva seria essa comunicação mais limpa, né? Uma comunicação honesta de ambas as partes. Então, tem vezes que o funcionário ele vai precisar sim se doar mais, né? Ele vai precisar entender que aquela empresa também traz o sustento dele, né? Ele vai precisar entender um pouquinho da dinâmica, mas esse chefe vai precisar entender também que se o funcionário dele não está numa condição mental boa, ele vai começar também a minar outros funcionários, né? Então, assim, os colegas eles vão começar a ficar mais sobrecarregados. Então, vai ter que trazer esse funcionário para mais perto, vai ter que entender aquele momento que ele está passando. Então, eu acho que o papel de um líder, né, de um gestor que se preze é trazer esse funcionário e dizer, olha, tô vendo que você não tá legal, que tal você buscar esses recursos? Fazer um tratamento, buscar a tua melhora, eu não consigo te ajudar, né, nesse aspecto aqui, mas eu preciso que você seja sincero comigo, né? Então, eu acho que essa clareza, né, de ambas as partes é o que vai evitar de entrar nesse cabo de guerra. Mas, como eu disse, né, aqui eu estou falando no mundo ideal, do que seria o mais assertivo, né, de ser feito. Agora, se a gente pensa, né, que realmente não está tendo acordo, que as partes ali não estão conseguindo conversar, que já criou um atrito muito grande, esse funcionário é responsabilidade dele procurar ajuda. Pensando na saúde mental dele. A empresa está fazendo tudo errado, né? Tá metendo os pés pelas mãos ali, está sendo super abusivo com o funcionário e a empresa vai continuar sendo assim. É importante que o funcionário ele entenda que ele não vai conseguir mudar uma cultura de É, anos que aquela empresa tem. Ele vai ter que primeiro olhar para ele, cuidar da saúde dele, para então conseguir talvez sair, talvez mudar de não, eu ia falar que emprego. esse é Pode um falar. dos primeiros conselhos, e não é jurídico, que quando uma pessoa me procura, eu falo que não há preço que pague, não há indenização trabalhista que pague o impacto que isso pode causar na tua saúde mental. Porque você pode ajuizar hoje uma ação trabalhista, receber 100, 200, 300 mil, 1 milhão de reais, mas e a tua saúde mental? Melhorou? Com certeza vai compensar, né? Muita coisa. Mas na maioria das vezes o problema ainda continua lá. Então, ser assertivo é muito importante. Ser honesto com você mesmo, falar eu preciso de ajuda, seja ela da parte psicológica ou da parte jurídica. Eu vejo que falta muito isso. Falta muito o mundo ideal, né? Infelizmente. Sim. Fora que essa questão da depressão, eu até fiz uma enquete também ali nos meus stories hoje, Rafa, e acho que foi ontem. E eu coloquei, né, quem já tinha sentido algum sintoma deprimido ou algum sintoma ansioso. E foi, assim, uma das poucas vezes que eu recebi 100% de resposta que sim.
né? 100% das pessoas que me seguem já tiveram algum tipo de sintoma da ansiedade ou da depressão. Então, isso não vai acontecer só com o funcionário, isso também vai acontecer com o chefe, né? Então, quem está ali, quem está sofrendo essa pressão, muitas vezes também não está num dia bom. Então, precisa sempre fazer esse contraponto. Mas eu concordo totalmente com o que você disse. Eu acho que nada paga a nossa saúde mental. Até porque eu atendo casos hoje na clínica de pessoas que vêm, às vezes, até com um transtorno de estresse pós-traumático causado pelo trabalho, né? Então, assim, foi uma situação que chegou num nível tão extremo que a pessoa ela continua apresentando, depois de anos, né, todos os sintomas ali do estresse pós-traumático por conta de uma situação do trabalho. Então a gente sabe, né, que teve uma empresa, inclusive aqui do Paraná, bem famosa, que não vou falar o nome, enfim, mas que antigamente eles reuniam todos os funcionários e aquele funcionário que não tivesse batido a sua meta, eles colocavam lá no palco, eles vestiam essa pessoa, né, ali de palhaço, enfim, e eles deixavam o funcionário exposto na frente da empresa inteira. Então, imagine isso para a pessoa que estava ali. Assim, ela já não teve o ganho financeiro, porque se ela não bateu meta, ela recebeu o mínimo do salário dela. Então, isso já é motivo, né, para a gente desencadear, assim, um quadro de ansiedade. Porque eu vou ficar pensando, como é que eu vou Exatamente. pagar minhas contas no final do mês? Como que eu vou honrar com as minhas responsabilidades? Aí você já tá nessa pilha, né? Aí você chega lá, ainda passa por uma situação vexatosa como essa. Então, por mais que você ganhe uma causa, você vai ficar pro resto da tua vida, muitas vezes, tendo até sonhos, né, dessa situação, sonhos vívidos. Então, já tive casos, né, onde pacientes me relataram, Carol, eu acordei de madrugada e eu tava naquela situação e revivendo tudo aquilo. E eu não sei mais o que fazer, depois de anos, depois de ter, enfim, ganhado o processo e tudo mais. Então, eu acho que o principal é isso, né? A gente buscar proteger a nossa O saúde mental antes de impacto é qualquer muito coisa. grande, né, Carol? Eu falo sempre para as pessoas procurarem tanto, principalmente o auxílio médico, psicológico, e posteriormente o auxílio jurídico. Nós estamos falando aqui, a Carol falou sobre o mundo ideal, né? Que é aquele de que você apresenta a situação para a empresa acolhe, entende e juntos vocês tentam arrumar uma solução. Mas normalmente não é assim que funciona. A gente vê ali um cabo de guerra entre o chefe e não é a empresa, no modo geral. É aquele líder específico que às vezes nem passa para frente aquela situação e você tendo respaldo jurídico, a primeira coisa que acontece é o jurídico da empresa estar ciente de que nós temos um empregado nessa condição, passando para passando por uma situação com um líder específico ou com um grupo de líderes específicos. Normalmente, tá? Normalmente, a primeira atitude que o jurídico da empresa toma é afasta. Ou seja, se tiver como mudar de setor, se tiver, já vamos, independente se é culpado, se não é, se é, o jurídico olha de uma outra forma. Vamos tirar essa pessoa do foco. Então, olha a importância de você procurar assessoria psicológica e jurídica. Entrando com você, notificando a empresa juridicamente de que existe isso, uma das primeiras coisas que acontece é tirar você de perto daquela pessoa que está te causando muito problema. Então, eu acho que a busca por ajuda profissional, você já tem a primeira vantagem aí, que é a separação disso. Fez isso, conversou, não deu certo, vamos buscar tudo dentro da lei, aquilo que dá para a gente te ajudar. Ah, a empresa está te impedindo de vender. Ok, a gente vai tratar isso juridicamente, é uma maneira de excluir o empregado, é uma maneira de baixar o salário, a renda mensal do empregado. Então, a empresa está cometendo falta, cometeu falta grave, uma, duas, três, assim como o empregado pode ser mandado embora por justa causa, a empresa também pode ser, entre aspas, demitida.
O juiz vai olhar aquele quadro lá, vai falar, olha, empresa, você está cometendo uma série de faltas graves. Se você não quer mais continuar com o funcionário dentro dos requisitos legais, faça demissão dele, ele pague todos os direitos. Então aí a gente tem o quadro de rescisão indireta do trabalho. Identificado essa série de problemas, obviamente com tudo comprovado, né? Eu não vou entrar detalhadamente em cada ponto, senão a gente vai ficar até amanhã na live, mas a partir do momento que se identificaram os problemas, comprovaram os problemas e a empresa tem cometido essas faltas, o juiz determina que se rescinde o contrato. Procurou ajuda, tivemos o afastamento inicial, depois vem a demissão, que na maior parte dos casos é o que acontece, só que ela tem que ser feita de uma forma justa, porque às vezes você tem um empregado lá que trabalhou 10 anos, ele vai perder uma série de direitos caso ele peça conta. Então, se a empresa estiver cometendo faltas, é interessante que a gente aponte tudo isso, faça o desligamento como se fosse uma demissão sem justa causa. E aí fica cada um livre para ir cuidar da tua saúde. Então, é muito importante ter auxílio jurídico nesse ponto. Mas eu também sinto, e até comentei com a Carol essa semana, uma, uma, uma ausência muito grande de respaldo técnico, porque a maioria das pessoas sabem que estão ficando doentes, sabem que estão passando por crise de ansiedade e depressão, mas não procuram um médico. Não procuram um médico. Às vezes a gente chega aqui com um processo que a gente tem um único atestado lá, um CID F32, e a gente tem que colocar muita coisa dentro disso, né? Bem genérico. Eu sei que é difícil, né, Carol, você dar um diagnóstico, um laudo, tudo, mas eu sinto que as pessoas têm ainda um pouco de, não sei se é receio a palavra certa, mas eu acho que é o medo de se abrir, né? Porque é muito pessoal isso, né? Como você, eu sei que você já falou do mundo ideal, mas qual que é a orientação para que as pessoas procurem um profissional que não tenha esse medo, esse receio? Eu acho que aqui entra um ponto bem importante que a gente já venceu muito desse preconceito na área da psicologia, né, que as pessoas tinham antigamente, e é entendível, né, que a gente tenha mesmo esse preconceito, porque a psicologia é uma ciência muito nova. Então, se você for parar para pensar, ela tem aí 100 anos. É uma ciência que está engatinhando ainda perto das outras, né? Então, hoje, Rafa, a gente não tem nenhum exame biológico, né? Um exame fisiológico para provar que a pessoa está com ansiedade ou está com depressão. Então, a nossa análise, ela é pautada em uma análise clínica, né? Em uma entrevista. A gente tem um manual, né, de critérios, onde tem lá mais de 350 diagnósticos possíveis para a gente dar para o paciente. Então, isso também, né, a cada ano que passa, vem se renovando, mas ainda é muito sensível esse diagnóstico. Então, o que as pessoas têm na cabeça delas, né? Aquela questão de filme. E o que a gente vê nos filmes? A gente vê o manicômio, né? Que antigamente era chamado dessa forma, hoje em dia não é mais. A gente tem aquela imagem das pessoas que tomam a medicação e ficam babando, ou que estão amarradas. Tudo isso a gente vê em filme. Mas a gente sabe que hoje, né, os tratamentos eles estão totalmente diferentes do que essa explicação que eu acabei de dar e do que a gente vê nos filmes. Então, como eu disse, quando eu fiz a caixinha ali, a enquete, 100% das pessoas responderam que já passaram por uma situação, né, mais deprimida, mais ansiosa, que isso é natural do ser humano. Vão ter fases na nossa vida onde a gente vai ficar mais sensível, onde a gente vai se sentir mais prostrado, onde a gente vai ficar extremamente ansioso. Então, eu acho que o recado que eu deixaria aqui é de que acreditem mais na ciência, acreditem mais nos estudos e procurem sim ajuda. Né? É seguro, a gente tem embasamento científico para tratar um caso como esse, para trazer uma melhora ali para o paciente. E aí, pensando nessa questão, Rafa, então que você comentou, né? Ah, Carol, às vezes a gente nem tem muito respaldo, né? De atestado, de relatório e tudo mais. Então,
Isso é muito importante. Se mais para frente vocês decidirem, né, que vão precisar recorrer a uma questão jurídica, precisa ter. Então, foi no psicólogo, peça ali uma declaração de que você foi. Né? Foi no psiquiatra, guarde esse atestado. É o teu tratamento, é a tua saúde. Isso não é importante só por uma questão jurídica. É importante também para você ver o percurso da tua melhora, né? De você realmente querer sair daquela situação em que você se encontra, independente da causa. Né? Então, os afastamentos, assim, eu vejo como algo bastante importante dentro do tratamento. Então, tem muitos funcionários que eu faço essa orientação também, Rafa, que né, a situação está muito ruim no trabalho, então afasta, né? Tira ali uns 10, 15 dias para a gente poder muitas vezes acertar a medicação, entrar com a terapia de uma forma mais intensa. E aí, como eu disse, né? E guardando tudo isso não só por uma questão jurídica, mas também por uma questão de autoconhecimento e para ver o percurso, então, né, dessa Gente, e melhora. aqui eu vou deixar um macete, digamos assim, que é muito importante para vocês. O que a Carol falou é extremamente importante na questão do afastamento. Porque se você pega ali atestados que sejam de afastamento superiores a 15 dias dentro de um prazo de 60 dias, a empresa muito provavelmente vai te enviar para a perícia do INSS. Se você tem só os atestados, sem um laudo, com um respaldo, com um diagnóstico, com um tratamento ali detalhado, na maioria das vezes o que, que acontece? O INSS não afasta a pessoa, manda voltar para o trabalho e diz que ela está apta. E aí você, por exemplo, ficou 15 dias fora, a empresa só paga esses 15 dias. Esperou a perícia 30, 40 dias, a perícia foi indeferida, esses 30, 40 dias você fica sem receber. E a culpa é de quem? Você fica lá, a gente chama isso de limbo jurídico. Então, ter o acompanhamento médico, e aí, seja ele pelo SUS, seja particular, seja. Hoje em dia tem os atendimentos online que são muito bons. Tendo esse respaldo, vai te ajudar até no afastamento, porque tem muitos casos, pessoal, de pessoas que só têm os atestados, daí soma um período superior a 15 dias, chega, bate no INSS, volta, fica sem receber, não se afasta. Então é bem complicado, por isso que é importante procurar um psicólogo, procurar um neuro, procurar um psiquiatra para ter isso, porque depois fica bem difícil recorrer disso, desse período, e você já vai ficar sem salário. E aí a pessoa já está ali, a Isso. pessoa já está ali em sofrimento, né? Já baixou o salário, já não está bem, e aí vai virando uma grande bola de neve. E aí, aproveitando, Rafa, que você passou essa sugestão aqui, eu acho que independente de condição social também, Sim. precisa buscar ajuda. Né? Tem muita gente que diz, ah, mas a terapia é elitizada, eu não tenho dinheiro para ir para terapia. Mas hoje a gente tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, em todos os bairros praticamente. Eu sei que o atendimento é demorado, que às vezes você entra numa fila de espera muito grande, mas existe essa assistência e a gente tem que recorrer, né? Por mais que demore, por mais que seja difícil, é a tua saúde, né? Não dá para ficar esperando, não dá para ficar empurrando com a barriga, não dá para ficar arranjando desculpas. Tem vários locais também que atendem com valor, com custo mais acessível, como por exemplo nas faculdades. Então, dependendo de onde você estiver, procure as faculdades que oferecem, né, a terapia com um custo mais baixo, que às vezes até tem ali um apoio psiquiátrico também. Então, acho que essa questão da informação, de você querer melhorar, também vai partir muito de você. A empresa, infelizmente, não vai fazer isso assim, né, de bom grado. Hoje eu acho que também, né, existe um movimento bastante grande das empresas estarem se conscientizando sobre isso. E com certeza a empresa que tem isso como foco, ela vai sair na frente, porque ela vai ter funcionários que são mais comprometidos, que vão se dedicar muito mais para a empresa. Então, acho que isso vale assim para os dois lados, né? De ter essa consciência do quanto a saúde mental é importante ali dentro dos negócios, né? Dentro do desenvolvimento
tanto da empresa quanto do funcionário. Fica que todos saibam que a empresa ela não pode visar única e exclusivamente o lucro, tá, pessoal? Empresas elas têm uma função social a ser cumprida. Isso está previsto na Constituição Federal. Então, é muito importante que a gente observe isso e ao menor deslize, quando você perceber que está passando daquilo que é poder diretivo da empresa, ou seja, aquilo que a empresa realmente pode fazer, chamar a tua atenção, cobrar, empresas podem fazer isso, elas podem cobrar a sua produtividade, ela pode, afinal, você está sendo pago para isso, mas ela não pode extrapolar. Existe poder diretivo da empresa e existe abuso, tá? Então, ao menor sinal de abuso, vocês devem sim procurar ajuda profissional. Eu acho que dá para a gente abrir, né, Carol, para ver se alguém tem alguma dúvida. Estamos já encaminhando para o encerramento aqui. Alguém tem alguma coisa que queira perguntar relacionada a isso, alguma situação? Aproveitem, que não é todo dia que nós temos Carolina Silveira à disposição para responder as perguntas, hein, pessoal? Aproveita para mandar as dúvidas, que se me deixar falando, eu vou ficar aqui, tipo, até amanhã. Eu desembesto falar aqui da ansiedade, Oi, de Fábio, depressão, de essa que live vai ficar gravada assim, tá? Se eu não fizer nenhuma coisa errada e apagar ela quando for encerrar, vai ficar gravada assim. não vai não, Rafa. Quando a gente encerrar ali, vai ter todos os passos ali dentro do Instagram para você deixar ela salva. Você não me apaga essa live, senão vamos ter que fazer outra. Bom, Carol, me diz como a gente te acha nas redes sociais, YouTube, grupos de Telegram. Conta um pouquinho sobre o que você tem à disposição relacionado à psicologia e a gente já deixa aqui para todo mundo te seguir, te procurar aí e estar nas tuas redes sociais. Acho que antes Quem de eu tem? passar, então, Rafa, os meus Chegou contatos agora. aqui, chegou uma pergunta. Então, a NutriSecrets mandou aqui. Vemos muito sobre burnout. Como isso se relaciona com o direito do funcionário e também equilíbrio na empresa? Então, só para vocês entenderem, a gente tem duas formas de classificação das doenças, né, dos transtornos mentais. Então, a gente tem o DSM, que acabou de passar por uma atualização, e a gente tem a CID. Dentro do DSM, quando a gente vai fazer um relatório, quando a gente vai fazer um laudo médico, a gente não coloca como burnout porque a gente considera que a depressão e a ansiedade no trabalho está dentro da depressão mesmo. Agora, dentro da CID, a gente tem sim um código que se refere ao burnout. Então, tem essa diferença aí de classificação, mas o burnout ele nada mais é do que uma condição de depressão ou ansiedade dentro da parte do trabalho. E aí a gente vê que essa questão do burnout, ela não vem só do funcionário, mas ela vem muito em pessoas autônomas também. Então, quem trabalha, né, às vezes por conta, quem tem uma microempresa ou quem é empreendedor, tende a desenvolver um quadro como esse, assim, com muito mais frequência até do que o funcionário relacionado ao trabalho. Porque aí sente aquela pressão de que tem que entregar, de que tem que produzir, de que tem que, né, não pode deixar a empresa fechar ali no vermelho, e aí às vezes acaba virando à noite, acaba fazendo muito mais do que deveria. Então, assim, é muito difícil também a gente fazer um diagnóstico como esse, né? A gente dizer, olha, o funcionário tem burnout, porque também é uma questão multifatorial, como eu expliquei, da ansiedade e da depressão. Então, será que é realmente burnout? Ou será que é um quadro puro de ansiedade? Ou será que é um quadro de transtorno afetivo bipolar, que também se conversa muito ali com a ansiedade e com a depressão? Ou então, será que é um quadro de TDAH? Né? Onde a pessoa ela não consegue focar naquele momento, mas quando chega à noite ela entra no hiperfoco. Então, essa questão do burnout, eu acho que pensando no funcionário, é essa questão de você conseguir dar limite para o teu chefe. De virar para ele e lembrando, né? Tendo aquela comunicação limpa. Dizendo, olha,
eu não consigo, hoje eu não posso ficar até depois do horário, porque eu tenho meu filho em casa me esperando. Mas amanhã eu vou tentar fazer aquilo que você está me pedindo com o máximo de qualidade que eu puder. Então precisa ter essa transparência, né? E do lado do chefe ou do autônomo é também ter essa visão do equilíbrio, né? A vida não é só trabalho, a gente precisa ter os momentos ali de descompressão. Então acho que eu acabei me É, alongando e foi não, chegando mais perguntas aqui, Rafa. complementando, Se em algum momento você complementando essa precisar me questão cortar, fica à burnout, vontade. que deram nome para relacionar com o trabalho, mas é uma depressão, né? Tem que observar se a demanda não está sendo muito exagerada, que é o que a Carol falou, colocar limites. Porque existem dois fatores, a demanda exagerada ou a tua capacidade de entrega estar diminuída. São coisas que tem que se diferenciar ali. Mas vamos para as próximas aqui. Chegou aqui do Leandro. Se depressão e ansiedade é um diagnóstico para entrada com auxílio doença via INSS. É sim, tá, Leandro? Tem afastamentos por depressão e ansiedade e inclusive está dentro de nexo administrativo dentro do INSS. E acho que tem CID, né, Carol, específico para isso. Se eu não me engano, é o F32, o de ansiedade. A Não maioria lembro agora do ele código vem exato. acompanhado de F e 3 alguma coisa. Daí vai depender do transtorno ali que foi diagnosticado para mudar esse número. Mas pode sim ser causa de afastamento pelo INSS. Inclusive, tem pessoas que se aposentam pelo INSS por transtornos aí de depressão e ansiedade. Tem outra aqui, Carol, da Ana Vitória. Se o roer as unhas é normal da ansiedade ou não. Não é normal, né? Porque você está percebendo que já tem ali um sintoma. Então, a gente tem algumas pessoas que elas acabam tendo alguns comportamentos com a finalidade de aliviar a ansiedade. Então, tem gente que quando está ansioso acaba comendo demais, ou acaba consumindo mais álcool, ou acaba arrancando aquelas pelezinhas que tem em volta da unha. Tem gente que chega a sangrar. Então, essa questão de roer unha, arrancar casquinha de machucado, tudo isso é um sintoma que já está mostrando pra gente que essa ansiedade ela não está mais na normalidade, que ela já está começando a ficar patológica e que vai precisar de um acompanhamento, tá? Pergunta do André, meu primo de São Paulo. Quando somos prestadores de serviço, trabalhando em tempo integral, ocorrem essas doenças, depressão e ansiedade. Como fazer por não ser CLT? Não existe uma relação do tratamento com ser ou não CLT, tá? Você é um prestador de serviços, digamos assim, eu não quero entrar em outra seara que é o contrato, o falso PJ, né, das empresas, mas você sendo um prestador de serviço puro, entende-se que você tem feito seus recolhimentos de INSS, seus recolhimentos de impostos e identificando esses tipos de doença, mesmo sendo autônomo, se tiver com seu recolhimento de INSS em dia, vai poder se afastar, tá? E mesmo que seja, tá? Mesmo que seja um prestador de serviço, se for identificado que foi a empresa que causou, que é difícil, a gente já falou isso, ou agravou o teu quadro de saúde, pode sim ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho ela não trata só de relação de emprego CLT, ela trata de relação de trabalho. E o contrato de prestação de serviços é uma relação de trabalho. Então a gente consegue sim ajuizar uma ação e buscar todos os direitos inerentes a esse tema. Só queria complementar um pouquinho essa pergunta do André, porque eu acho que nesse caso, normalmente a pessoa ela vai deixando o quadro se agravar ainda mais. Por quê? Ela precisa do dinheiro. Ela não vai conseguir se afastar por muito tempo, porque ela sabe que se ela não trabalhar, ela não vai ter aquele ganho. Então, muitas vezes, né, essa pessoa que é autônoma, ela acaba não procurando ajuda. E aí, quando, né, a situação está muito grave,
aí às vezes precisa fazer um afastamento muito grande, que aí vai trazer um prejuízo muito maior. Então, a minha sugestão, né, para esse tipo de trabalhador, de trabalho, enfim, de relação de trabalho, é de você buscar ajuda e não deixar agravar. Afinal de contas, o teu sustento ele depende única e exclusivamente de você e você sabe que você não vai ter todos aqueles benefícios da CLT, né, que você teria se estivesse trabalhando ali como empregado. Então, se estiver sentindo que tem alguma coisa ali que não está muito legal, já procura ajuda para não deixar agravar e para a situação não ficar ainda mais difícil, né, de ser resolvida. Tem outra pergunta da Kellen aqui. Como se prova que a depressão ou ansiedade foi causada pelo trabalho? Eu vou passar aqui o ponto de vista jurídico e aí, Carol, gostaria que você complementasse, porque essa prova que a depressão ou ansiedade foi causada pelo trabalho, ela é muito, muito difícil, né? Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter dentro da ação trabalhista o fato gerador. Qual que é o fato gerador do dano? Ah, estou passando por um abuso que me desencadeou isso. Isso eu estou dizendo aqui o relato do empregado. Ele chega para mim e fala isso. Do ponto de vista jurídico. Só um pouquinho que apagou aqui. Aí. Então ele trouxe essa demanda. Ah, eu estou passando por um abuso de direito, um assédio moral, assédio sexual, enfim, fatores que contribuem negativamente para o desempenho dessa pessoa. Então, o primeiro ponto vai ser comprovar isso, porque às vezes fica a nossa palavra, né, a palavra do autor da ação contra a palavra da empresa. Então, é importante que você tenha testemunhas, é importante que você tenha prints de WhatsApp, é importante que você grave, tá? O pessoal tem medo, eu posso gravar, desde que você esteja participando daquela situação, pode gravar sim, não precisa pedir autorização para ninguém, tá? Esses pontos vão ajudar a comprovar que existe dentro da empresa um abuso de direito, tá? Então, primeiro ponto, comprovamos que existe o abuso. A partir daí, a gente vai ter que passar por um perito médico judicial, que é escolhido pelo juiz, não é do advogado do reclamante nem da empresa, que vai avaliar o quadro, o histórico clínico dessa pessoa relacionado com o que estava acontecendo dentro do trabalho. Então, nós já tivemos casos aqui em que não se relacionou a doença, o trabalho como a causa da doença, mas sim como a concausa, né? Agravou a doença, ajudou a piorar. E também tivemos casos que não foi causa nem concausa. Isso tudo, e é muito importante vocês estarem cientes, não tem relação com a indenização por assédio moral, não tem relação com a indenização por assédio sexual. Você pode ser indenizado por isso, mas pode não ter reconhecido uma doença ocupacional. São coisas diferentes. Tema para próximos assuntos, tá? Então a prova faz assim: comprova o fato gerador, passa por perícia e é o perito quem vai dizer se a empresa teve responsabilidade ou não. Agora, dentro da psicologia, aí a missão é um pouco mais difícil, né? Como eu tinha explicado, né? A depressão, a ansiedade, todos os transtornos mentais, a gente entende que são multifatorial, né? Que eles são multifatoriais. Então, pode ser por uma questão genética, pode ser por um déficit ali de vitamina, uma desregulação hormonal, e pode ser também pelo ambiente. Então, como eu tinha explicado, né? Se a gente está inserido num ambiente que é mais aversivo, pode ser que isso seja um gatilho para que a gente desenvolva ali uma depressão e ansiedade que muitas vezes estava silenciada, né? Que a gente só tinha o gene ali, mas não estava ativo. Então, de fato, a gente não tem como comprovar, né, de onde veio, assim, pela questão da saúde mental mesmo. Mas acho que pensando nessa questão do Rafa e de tudo que a gente vem falando aqui, é importante sempre buscar o auxílio. Pedir declaração de quando foi no psicólogo, pedir ali, né, o atestado de quando foi no psiquiatra. Eu acho que dessa forma fica mais fácil, né? Se tiver que entrar aí com recurso, como o Rafa explicou A pra Bruna está gente. perguntando como a empresa pode ajudar o funcionário nessa fase, sem ambos terem prejuízos. Adiantar as férias, por exemplo?
Carol, o que que você... Eu acho que sim, dependendo do jeito que isso é colocado para o empregado. Mas não sei, isso é puro achismo É, meu. eu não, assim, do ponto de vista assim da psicologia, né? Eu como terapeuta eu não faria essa Uhum. orientação para o meu funcionário, porque as férias, gente, normalmente assim é para a gente relaxar, é para a gente aproveitar, é para ter um descanso ali mesmo. E se você está em tratamento, dificilmente você vai conseguir aproveitar essas férias, né? Você vai estar ali muitas vezes sem vontade, sem ânimo de levantar da cama. Então, eu acho que a maneira que a empresa tem de ajudar esse funcionário é de acolher e de tentar conscientizar, dentro daquela comunicação assertiva que eu comentei aqui com vocês, né? Que é de trazer esse funcionário e dizer: olha, eu preciso muito de você aqui. Você vai fazer, né, muita falta aqui no nosso quadro, vai fazer muita falta na nossa equipe, mas eu prefiro que você cuide de você e volte 100% para a gente voltar a crescer juntos. Então, acho que essa seria uma comunicação acolhedora e, ao mesmo tempo, né, de incentivar ali o funcionário a buscar, né, a melhora dele, a buscar tratamento. Mas eu não faria essa indicação em relação às férias, não, tá? Mas, assim, há controvérsias, tá? Essa aqui é a minha opinião pessoal, tá, Tem gente? outra pergunta aqui do André. Se comprovar a sequência do número da nota fiscal, tá. Foge um pouquinho do tema, mas é assim, na Justiça do Trabalho e em várias outras áreas do direito, vale aquilo que acontece na prática. Então, por mais que você esteja lá com o PJ 10 anos na empresa, se comprovado que você de fato era empregado, ou seja, que você tinha subordinação jurídica, que você tinha que cumprir horário de entrada e saída, onerosidade, pessoalidade, que são os requisitos para se comprovar o vínculo de emprego, você vai ter o direito ao vínculo de emprego. Ah, mas eu tenho um contrato de PJ. Pouco importa. Se na prática ficou comprovado que você era empregado, vai valer o que acontecia na prática. Vamos lá, ver se tem mais alguma. Agora acho que acabou, cara. Sim. Acho que a Já, gente pode encerrar. já Já deu passou rápido, né? uma hora de live aqui. Aham. E a gente já começa por 30 Então minutinhos, tá, Carol, gente. agora fale aí para nós quais são as suas redes sociais, canais do YouTube, grupos de Telegram e tudo mais. Tudo bem. Gente, então, o meu Instagram é esse que tá aqui. Deixei o comentário fixado. Não foi de propósito, mas fiquem à vontade para me seguir. Também tenho o canal no YouTube, apesar de não ser tão ativo. Vocês também vão me encontrar lá como Pense Viva Psicologia. E dentro do meu Instagram também vocês vão encontrar um link lá na minha bio que dá acesso a todos os tipos de trabalho, né, que eu faço hoje. Então eu tenho um grupo terapêutico que trata sobre ansiedade, sobre procrastinação, sobre desatenção. Também faço avaliação neuropsicológica e também atendo na área clínica. Então, fiquem bem à vontade para me procurar, para mandar dúvidas e também para seguir. E aí, já quero aproveitar também, Rafa, para agradecer o convite. Fazia tempo que a gente estava ensaiando e sempre, né, apareciam algumas dúvidas, eu acionava o Rafa de alguns casos que eu tenho na clínica. Então, acho que foi muito enriquecedor, não só para quem está assistindo aqui, mas para mim também, né, de saber como conduzir e como orientar os meus pacientes, né, no que eles podem fazer quando encontrarem também essas situações aí no trabalho que, infelizmente, é Eu muito é que comum. agradeço, Carol. É uma honra ter você aqui hoje. As portas estão sempre abertas para você aqui nesse Instagram, que fala muito de direito do trabalho, mas acima de tudo nós falamos sobre pessoas, tá? E cuidar de pessoas é o nosso ponto mais importante aqui. Pessoal, obrigado a todos que estão aqui com a gente nessa uma hora, todos que participaram. E qualquer dúvida relacionada ao tema, essa live vai ficar salva. Vocês podem deixar nos comentários, tá? E mandar também direct para a Carol, para mim, enfim, estamos à disposição, tá bom? Obrigado a todos e um excelente restinho de noite. Carol, como eu fecho isso aqui? É só apertar o xizinho? Isso. Aí ele vai aparecer para Tá encerrar. Não esquece de bom. deixar Tchau, salvo e tchau, gente. postar. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.